casa, viajando para outros universos via web. Mas tenta puxar mais o fisiológico, o biológico. Eu acho que vai ser uma coisa gigantesca com vários tipos de medicamentos sendo injetado nele para conseguir suportar. Sim, porque isso faz parte da simbiose e da evolução tecnológica que está na farmacológica. Sim. Tanto é que é o que eu falei. André, mas você está falando que as pessoas no futuro com obesidade, já no presente, vão ter que ficar injetando medicamento para se manterem no peso e viverem mais? Pessoal, as pessoas usam metformina, glifágio, estatinas, antipertensivos da mesma forma. É isso aí. Isso também teve a mesma dificuldade de aceitação 30, 40 anos atrás. Mas, só para concluir onde eu quero chegar. Eu acredito que a gente vai chegar, Esla, em um momento onde essa diferença de fenótipo, que sempre foi muito marcada e acentuada, ela vai cada vez se reduzir mais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter uma pressão adaptativa e, naturalmente, por questões de uso e desuso, nós não vamos nos tornar mais aqueles homens peludos e fortes no futuro. Pô, você caça hoje? Não caça. Você levanta peso para ir na academia. Você não tá aqui carregando coisa, entendeu? A gente tá tendo necessidades e demandas de vida diferentes. É por isso que eu sempre bato naquele argumento. Um homem de 1.000, 2.000 anos atrás, ele tinha 1.500 de testosterona. E você acha que você tem que ter ou vai ter 1.500 de testosterona em casa, no computador, o dia inteiro, sem fazer um exercício físico? Não, porque simplesmente a gente está tendendo a ter menos testosterona. Não é porque a gente está... Tudo bem, se a gente olhar num espaço curto de tempo, a gente está mais doente. Mas se você olhar no intervalo de tempo que poucas pessoas têm capacidade de pensar, a gente está evoluindo para ter um fenótipo cada vez menos muito diferente entre homens e mulheres. A gente vai chegar num fenótipo menos musculoso, com mais adiposidade, não uma adiposidade de sobrepeso ou obesidade, mas teremos menos músculo. Por que que os ETs, por exemplo, têm aqueles corpos desenhados no filme? Já parou para pensar? São pessoas com grande perímetro cefálico, certo? E corpos magros. O racional por terem criado isso desde os primeiros autores foi porque são seres viajantes do espaço que passam muito tempo em baixa gravidade, não desenvolvem muscularidade, nem tem tanta necessidade, porque já se tem muita tecnologia. Interessante, cara. E assim, se a gente parar para pensar, é por esse motivo. Não é porque alguém falar, eu vou desenhar um ET cabeçudo e magro. Tudo bem, pode ser, mas isso tem o racional por trás. E é exatamente o que acontece, entendeu? Olha só, eu acho que eu tenho uma teoria, já que a gente está nesse universo. O nosso comportamento, a gente tem vários sistemas cerebrais que fazem com que a gente execute um comportamento que é interconectado com contingências que a gente viveu e vão se armazenando e sedimentando em forma de memória, que traduzem as nossas experiências e aumentam ou reduzem a probabilidade do nosso comportamento voltar a acontecer, segundo a melhor escola que já existiu para explicar o comportamento, que é o behaviorismo. Acho que o behaviorismo pode não gostar da análise do comportamento, que é a aplicabilidade do behaviorismo, mas em termos de filosofia do comportamento, o Skinner, na minha opinião, foi o cara que melhor descreveu como que um comportamento funciona. Ele tirou a ideia de mente, de uma unidade subjetiva, metafísica, que causa o comportamento, e jogou para uma ideia de que se você reforça e reduz, reforça ou pune, isso aumenta ou reduz a probabilidade, e a integração complexa disso, pintado e salpicado por genética e personalidade e várias outras coisas que, de forma bastante complexa, vão se unindo no seu cérebro e se registrando em memórias durante a sua vida, é o que vai determinar se eu vou gostar mais de água com gás ou água sem gás. Perfeito. Partimos daí. Um grande resumo aqui enfim. A ideia é essa, vamos sair do habitual. Cara, a gente tem vários sistemas cerebrais por onde a gente consegue explicar, por onde o comportamento passa, digamos assim. E assim, voltando ao clichê, lá no início da minha história na internet, um dos sistemas de neurotransmissores mais simples, um dos menores que a gente tem no cérebro é a dopamina. Sim. Cara, é muito louco assim, porque é um sistema comparado com acetilcolinérgico e com noradrenérgico, por exemplo, ou outros neurotransmissores, mas principalmente esses que são sistemas mais bem caracterizados, principalmente o colinérgico, que foi o primeiro neurotransmissor a ser caracterizado na década de 50, o sistema dopaminérgico ele é relativamente simples, muito simples. E ele é muito friccionário. É um negócio assim que, se você for ver, ele explica a nossa motivação para desenvolver um comportamento de adição, por exemplo, mas ele também tem uma das vias do sistema dopaminérgico vai para a substância nigra, que faz com que o nosso comportamento ocorra motor, do ponto de vista motor. Tanto é que essa via que é neurodegenerada no Parkinson. A gente dá L-dopa, exatamente. A gente dá L-dopa pro cara, para aquela via dopaminérgica, só que às vezes o medicamento atua em outra e causa alucinação, por exemplo. Exatamente.
Esse sistema, ele foi selecionado de uma forma tão forte durante milênios de evolução que ele, hoje, como a nossa evolução tecnológica, a modernidade foi tão rápida que esse sistema não conseguiu acompanhar. E hoje, se você for olhar todas as principais doenças que a gente tem, que são mazelas sociais, elas são fruto do que o Robert Sapolsky chama de incompatibilidade evolutiva. Cara, a gente nunca teve luz à noite. O nosso sistema não funciona com luz à noite. E a gente hoje tem uma pandemia de insônia no mundo. Sim. A gente nunca teve tanta comida disponível. Sim. O nosso sistema de leptina e de insulina e grelina, ele não foi desenvolvido. Ele foi desenvolvido pra gente comer, ele segurar um tempo, causar fome de novo, para dar, mas tem que causar fome num tempo hábil de você não morrer sem energia para caçar. Exato. E aí você comer de novo e seguir esse ciclo. Obviamente, durante a nossa história evolutiva, aquele indivíduo que, de acordo com a variabilidade da seleção, a variabilidade dos genes que foram nascendo daquela reprodução, o sujeito nasceu com um sistema de leptina que demorava muito para dar de grelina, que demorava muito para dar fome. O controle ali, exato. Ele morria, ele se definhava, ele saía para caçar e morria sem energia. Não selecionou aquele. Então, a nossa evolução foi selecionando um sistema que é perfeito para habitar, é um sistema perfeito para... foi selecionado para habitar num ambiente onde a gente se esforça muito, a gente se exercita muito, a gente não tem prazeres imediatos e a gente dorme de noite e a gente tem muitas relações sociais. E hoje a gente vive num mundo que de 200 anos para cá, depois da Revolução Industrial, tudo isso foi mudando de forma muito rápida. É porque as pessoas às vezes não entendem que uma vida inteira, minha ou sua, de um ser humano, que sejam de 100 anos, é pouco ainda, do ponto de vista evolutivo. Essas coisas demoram para acontecer. E é muito legal você trazer isso, Wesley, porque isso se relaciona diretamente ao que eu acabei de trazer. O sobrepeso, a obesidade, nada mais, nada menos é do que uma consequência deste desequilíbrio nessas vias ligadas à recompensa e também ao controle do balanço energético, entendeu? Então, e aí a gente tem uma outra questão que todo esse sistema ele funciona muito bem porque a gente tem uma resposta endocrinológica orquestrada frente a estímulos potencialmente nocivos ou nocivos, que é o estresse. O estresse é uma máquina muito linda no nosso corpo. Quando o cara estuda o eixo HPA, a neurofisiologia do estresse, é uma coisa maravilhosa. Só que hoje a gente vive num ambiente que a gente fica estressado estando no sofá por conta da mídia social, por conta dos hates, de ter que lidar com um monte de pressão, boleto e etc, etc. Crises existenciais, a gente foi premiado com uma área do cérebro hiperdesenvolvida, que é o córtex pré-frontal, que nos permite fazer muita coisa, mas também nos permite pensar cenários futuros que nos estressam, sendo que eles ainda nem aconteceram, né? Então o que eu vejo, a gente hoje vive num mundo que é um mundo que se desenvolveu e trouxe diversos benefícios. No entanto, na minha perspectiva, e agora tudo opinativo, nós estamos sendo esmagados pelo nosso próprio crescimento. Isso que a gente nem colocou na conversa, o advento da solidão causada pelas redes sociais, principalmente para os mais jovens. Recentemente eu entrevistei um cara aqui, que é o Emanuel, sugiro que você assista o podcast dele, que ele trouxe dados sobre como que as populações mais jovens estão sendo privadas de desenvolvimento de repertório comportamental por conta de ficar demasiadamente dentro da internet. E isso faz com que o terceiro item da definição global de saúde da OMS, que é o social, comece a ser impactado. Coisa que antes não era, cara. Beleza, tinha problema com sobrepeso e obesidade, começou a subir nos Estados Unidos de 75, mais ou menos, né? Começou a aumentar bastante. Beleza. Problema de saúde mental, ok. É que os dados geralmente são nos Estados Unidos, então tem que citar os problemas de lá. Torres gêmeas, atentado, terrorismo, a galera começou a ter problema e pico de PTSD, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Mas a questão social até então não tinha, a galera brincava na rua. A nossa geração pegou isso. Agora tem essa, cara. A gente tem a obesidade, a gente tem o problema, fisiológico, a gente tem o problema psicológico, que obviamente todos eles são interligados. E agora a gente tem esse terceiro componente sendo, digamos, corroído, que também é o social. Exato. É um colapso, cara. Eu vejo assim, eu não quero soar. Chegamos a uma conclusão triste no podcast. Mas eu sempre converso com o Bruno. Eu falo, olha só, tudo, na minha visão, opinião também, tá, pessoal? Para não meter o bedelho onde não é a minha área. Mas assim, tudo que nós estamos vivendo e vamos viver nos próximos 10, 15, 20, 25 anos são apenas consequências de uma crise social, tá? Que está
talvez ali no início, na raiz das coisas também. Inclusive até questões econômicas, atritos futuros e outras questões em inúmeros campos, eu acho que vai nascer, ou já está nascendo muito daí, e pouca gente tem olhado para isso ainda não olharam isso como um real problema. E claro que com essa vida que combina uma necessidade de hiperprodutividade, os pais mais novos que não se dispõem de recursos também não podem, talvez, estar dando ali os estímulos necessários, fornecendo o ambiente necessário, e as mídias acabam sendo uma forma muito fácil de cuidar. Você falou que o pico de obesidade, quer dizer, a ascensão da obesidade veio em 75, final da década de 60, depois que a gente passou por aquelas épocas de atrito, pós-segunda guerra, início de Guerra Fria, começou a corrida tecnológica, etc., uma coisa que começou a evoluir muito foi também a própria parte ali de estudos de neurociências e marketing, né? E quando a gente começou a ter uma seção muito grande de mídias televisivas e depois o negócio desandou em relação ao que a gente tem hoje. Então, assim, todos esses dados, por mais que não sejam causalidades que a gente possa afirmar, tem uma correlação muito forte. Então, eu acho que o próprio fato de estarmos conversando isso é uma coisa muito importante para quem está em casa tentar identificar dentro da própria vida como esses aspectos estão, para onde você está se deixando levar, né? Não só em relação a só tempo de tela, de consumo, de como você cultiva as relações sociais, a qualidade delas, e tudo isso vai uma coisa culminando na outra ali. Eu acho que isso é o principal ponto para a gente pensar em saúde, tá? Senão não adianta, você pode estar tomando suplementos, pode estar com médico, isso, aquilo, mas você ainda não vai estar gozando de uma saúde completa, que eu acho que é uma coisa até muito rara hoje, se a gente for usar esse conceito clássico da OMS, alguém que consiga gozar 100% de saúde fisiológica, psicológica e social. Óbvio que a gente até precisa de um pouquinho de causa ali, estresse, como você bem falou, o estresse ele molda muita coisa, até positivamente na gente, mas o nível que as coisas fica um pouco complicado. E não tem como eu não mencionar, Eslen, que quase todos os meus pacientes que chegam até mim com problemas, eles ainda não veem a psicologia como o ponto principal de apoio, que é até mais importante que a medicina nesses casos mais preventivos, ou mesmo que curativos, onde a doença não está no aspecto hormonal aqui ou ali. E aí que a gente tem que entender como criar essa consciência coletiva, além de todo o trabalho que a gente já faz assim de mídias. Você acredita que vai levar muito tempo para dentro da nossa geração a gente conseguir ter essa adaptação evolutiva? Você acha que isso acontece em 30 anos? Adaptação evolutiva no sentido da galera... No sentido do pessoal começar a entender e o nosso próprio comportamento começar a direcionar para algo que lide melhor com essas alterações dos últimos 30, 40 anos. Eu acho que vai ser sempre uma tese, uma antítese e uma síntese, porque à medida em que começar a surgirem pessoas como nós falando sobre a importância da saúde mental e do tratamento psicoterapêutico, a gente tem agora o advento da IA, com pessoas se tratando na IA, ou o advento de pessoas falando que isso não importa, e sempre vai ter aquela amálgama de pessoas girando em torno de um grande líder. O meu maior problema hoje, André, é que assim, não adianta, a gente acaba escoando para esse universo. O maior problema hoje que culmina, desemboca nesses aspectos de saúde e todo o resto, é que, cara, a gente vive num país que a galera não tem educação, cara. Privaram o brasileiro de educação. Então, tudo fica mais difícil. A galera, primeiro, a gente é um dos maiores consumidores mundiais de rede social. Sim. E aí tem uns pesquisadores que cunharam um termo chamado echo chamber, uma câmera de eco. A rede social é uma câmera de eco. Sim. Você fica gritando e ouvindo a tua própria voz porque os outros seguidores ficam te reforçando. Exatamente. E se você não tomar cuidado, você não consegue mais ouvir a opinião alheia. Uhum. Se a gente extrapolar isso para o campo político, a gente encontra o extremo, sim, que é o mais didático possível. E as pessoas, quando você fala de educação, acho que talvez a grande massa não entenda educação como ela realmente é. O que vem, por exemplo, na sua cabeça quando você pensa em educação? No meu caso vem um monte de coisa de cultura e tal, mas acho que a galera é matemática. Eu acho que a galera pensa sempre, não tem educação, que a pessoa não fez o primário, não cumpriu a cartilha. Não, você não desenvolve pensamento crítico e filtro com o modelo como a gente tem. E eu critico o modelo, eu não acho que esse modelo seja funcional para a sociedade como ela é hoje, entendeu? Então a educação ela vai muito além de cumprir a cartilha, tirar notinha e estar dentro da escola. A própria escola já está enraizado ali problemas nessa questão de trabalhar criatividade, trabalhar senso crítico, que é o que molda a capacidade de uma nação, tá? E não vamos entrar em aspectos políticos aqui não, vamos deixar isso de lado. Mas a questão é essa questão de ter educação que vai culminar em filtro, em autocrítica, autorresponsabilização, autoconhecimento no, talvez, grau adequado.
isso fica de lado. Então as pessoas elas ficam nessa grande câmara de eco, né? Basicamente, eu tô ouvindo isso agora. Não gostei, eu tenho afinidade com essa pessoa. Ela tá falando isso, eu tô repetindo o que ela tá falando porque eu tive afinidade. E, cara, eu vejo que as pessoas estão igual bolinha de ping-pong em raquetes de opiniões de outras pessoas. Esse mesmo contexto de bolinha de ping-pong acontece na saúde. Por isso que chegam os teus pacientes lá com uma certeza do que é saúde. Exato. E você tem que, cara, é um trabalho hércules você conseguir mudar isso, sabe? E esse trabalho, por exemplo, eu abro aqui hoje, tá fazendo mais. Cara, esse trabalho acaba com a própria saúde mental, quando a gente quer tentar levar saúde para as pessoas, porque as coisas se tornam crenças. A partir do momento que as crenças se tornam um pouco extremistas com algumas coisas, é